Boa noite você que está aqui conosco no podcast 101, diretamente dos estúdios da FIA, aqui nessa linda vista da Marginal Pinheiros. Eu sou Jorge Rosa, é um grande prazer estar com você, falando sobre negócios, falando sobre desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal e, como sempre, um convidado ilustre aqui, alumni da FIA, ex-aluno, foi da minha turma, né? O Carlos de Maria, mais conhecido como Carlão. E aí, Carlão? Tudo bem, Jorge? Como é que tá? Boa noite. Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar junto de vocês. E vamos em frente. Sabe que é uma satisfação recebê-lo aqui no segundo episódio do 101, né? Então, foi um projeto idealizado junto com a professora Samantha, o professor Daniel, a professora Renata, para convidar, né, para uma conversa os aluminais da FIA, né, que são talentos que se formaram aqui. Muitos deles tiveram suas vidas transformadas depois do MBA internacional, que foi o que eu e o Carlão nós fizemos, né? Tive a felicidade de conviver quase 2 anos aí com o Carlão. Fizemos viagem para a China juntos, né? Então, muito legal. E aí, Carlão, conta um pouco aí de você. Era uma vez Carlão, né? Que idade você tem, Carlão? 42. 42? 42 anos. 42. E de onde você é? Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Uhum. Trabalhei sempre em São Paulo. Uma questão, a parte de estar na FIA, para mim, foi uma coisa que foi uma surpresa, porque eu acho que na época da sala, você lembra, não fazia parte do meu projeto. Uhum. Estudar na FIA, ou muito menos participar do MBA, como a FIA proporciona. Mas eu fui convidado por um amigo meu, me trouxe aqui, fez uma bela de uma força para eu poder aceitar o convite, vir até aqui, entender o que era a FIA. E, cara, foi muito bom, porque eu consegui muito mais do que aprender, estudar, eu consegui amigos aqui dentro. Então a gente conseguiu montar uma turma bem bacana. Até hoje a gente tá junto, tá sempre passeando, ou trabalhando, ou conversando. A turma tá sempre aí. E é uma coisa, Carlão, sabe que tem muita gente que procura formação, seja pós-graduação, MBA, tá atrás de conteúdo, apostila, apresentação, e esquece que, para mim, na minha opinião, né, o melhor é o networking. Sem dúvida. São as conexões que você faz, né? A gente estava até falando aqui em off, né, que tem muitas, mas muitas pessoas de sucesso que fizeram MBA, Sem né? E você se conectar com essas pessoas e ter a oportunidade de extrair o conhecimento, né? Isso é importante. Então, se você não enxerga isso, você é aquela pessoa que chega no MBA, chega na pós-graduação, não conversa com ninguém, não vai pro happy hour, cara. Tem que ir pro happy hour, tem que ir pro churrasco, Exatamente. porque é ali que as conexões acontecem, né? As discussões na sala de aula. Então, network foi importante. Eu acho que você é um cara bom de network, não é, Carlão? Eu acho que sim. Sou, graças a Deus, sou. Sempre consegui formar boas redes por onde eu passei. Eu acho que a FIA, ela mais do que a educação em si, a FIA ela proporciona exatamente isso. Porque ela conseguiu juntar numa sala, que era a nossa sala, empreendedores, pessoas que estavam se preparando para assumir cargos de posição, pessoas que não estavam preparadas para assumir cargos, ou elas não estavam esperando isso. Eu acho que aquele ambiente, ele traz uma troca muito, muito bacana para essa turma. Eu, particularmente, eu cheguei aqui com medo de quem eu encontraria, com quem eu ia lidar, com que tipo de profissional eu ia ter que interagir. E, assim, entendendo que eu era um ignorante no meio disso. Quando, na verdade, não, cara. Assim, eram pessoas normais, estavam todos ali no mesmo objetivo, que era se conectar, trocar experiências. E, cara, deu tudo certo. E foi muito bom. Sobreviveu, Carlão? Sobrevivemos. Nossa, que legal, né? Que legal. E, Carlão, e educação?
Quando que a educação surgiu na sua vida, esse interesse, enfim, né? Que é o tema, né? O nosso tema de hoje, o foco em educação. Educação, eu acredito que é a transformação do país acontece através da educação, né? Exato. Como é que a educação surgiu na sua vida, Carlão? Para falar a verdade, no começo, eu era como todo adolescente, nunca gostei de estudar, era aquele... Você estudava forçado, mas isso tem um sentido, que a gente só vai descobrir depois. Eu passei por diversas áreas, trabalhei muito tempo na parte de tecnologia. Quando eu cheguei numa faculdade para prestar um serviço, e aí foi onde me pegaram, porque eu entrei numa faculdade para prestar um serviço comercial. Então nós estamos falando de 2015, era uma época que estava preparando essa virada da educação no Brasil. E eu cheguei com uma resistência absurda, porque você vem do mercado corporativo para uma área que é muito romantizada, que ela é muito cheia de regras, e um cara comercial para conversar com professores, porque a educação, até determinado ponto, ela era tomada por educadores, e não que seja ruim, mas existem alguns paradigmas que eles não convergem com o mundo corporativo, com o mundo comercial de verdade. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Então, a partir daí, eu entendi que eu tinha que me preparar para conseguir conversar com o professor e mostrar para ele que a educação ela não precisa ser 100% romantizada. Porque as empresas sobrevivem de receita. Precisam fazer dinheiro. Então, a escola, a faculdade, a educação, durante muito tempo, ela tinha um viés ou Estado ou subsidiada por fundações, que você não olhava muito para aquilo gerando receita ou para aquilo trazendo resultado. Quando eu chego no mercado de educação, ele está começando a fazer esse movimento. Então você começa a ter uma abertura muito grande de pequenas faculdades, os grandes grupos já estavam se posicionando. A partir daí é onde começa a minha vida. Então eu me especializei em educação à distância, em preparação de institutos e faculdades, porque quando a gente fala de educação à distância, um instituto hoje pode fornecer educação à distância, X. Então, eu comecei a me especializar nisso. E na parte comercial, como a gente entregar isso para o aluno, como a gente conseguir captar esse aluno de forma saudável. Porque quando a gente olha para a educação um pouco mais para trás, o cara entrava numa faculdade, ele seguia até o final, você tinha uma evasão razoável, mas aquele cara que evadia, ele não queria estudar. Ele não estava buscando ir para outra instituição. Ele acabava, não me achei, não é esse o meu espaço. E ele saía da faculdade, carreira solo. Hoje em dia, o cara muda de faculdade, como ele troca de roupa. Então, o comercial, a venda bem feita, você entender o que aquele cara quer, qual é o sonho dele, qual a expectativa dele em relação à educação, esse é o ponto que eu não vejo acontecer ainda. Particularmente nos projetos que a gente desenvolveu, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, olhando para a educação. A gente desenvolveu pequenas faculdades. Então, e outra, parte da minha especialização é olhar para pequenas faculdades. Então, a educação chega na minha vida desse jeito. Por um acaso, e eu continuo nela. Então, quem é picado pelo bichinho da educação não volta mais. Eu trabalho bastante com o mercado educacional, né? Então eu lido muito com pesquisador, cientista, né? Alunos de graduação, pós-graduação. E é engraçado que a gente vê como é que eu vou dizer, né? Duas coisas que eu vejo, assim. Primeiro, isso é um sonho de consumo meu. É aproximar a indústria, né? O mundo corporativo do mundo acadêmico. Que hoje a minha percepção é que ainda tem um potencial aí. E tem um vácuo. Né, e tem um vácuo aí, tem um espaço que a gente precisa
trabalhar em conjunto, né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum, né, do mundo corporativo estar dentro da universidade, financiando projetos, pesquisas, Exato. né? E o contrário também é verdadeiro, as universidades dentro das empresas. Tanto que é muito comum, a gente às vezes não entende isso. Por que que americano fala tanto em doação? Não, eu doei para tal instituição. Todo cara que sai da faculdade e se forma e é bem sucedido, ele sempre acaba fazendo uma doação para a universidade onde ele se formou. Claro, Né? porque ali ele está fomentando que novos alunos consigam atingir o que ele fez. Ou até, inclusive, ajudar a própria empresa dele, de alguma maneira. E você acha o que a gente poderia fazer para estimular isso, Carlão? A gente, eu tenta, né? Mas existe aí essa distância e as óticas distintas, né? Você pega, por exemplo, o mundo corporativo, é assim, cara. Sim. Né? Ele traz um desafio para a universidade, pô, é para ontem, né? Então, e você veio desse mundo, né? Sim. E agora lidando com instituição. É isso mesmo? Ou a gente está, de repente, evoluindo Não vejo isso acontecer tão breve. O que a gente tem no Brasil é um problema cultural. Então, você olha para o empresário ou para a empresa, como você mesmo colocou, ela é muito rápida, ela é dinâmica. A faculdade, ela não é. Então, quando o empresário olha para uma faculdade, ele não vê aquilo ali como um celeiro que ele possa captar talentos, ou que ele possa incentivar, a ponto de falar, olha, vou montar essa estrutura para que me atenda, e eu, na contrapartida, estou formando 200 pessoas, mas isso tem uma velocidade. E ele precisa disso muito rápido. E a faculdade, ela vai trabalhar, a educação, ela vai trabalhar nas limitações de quem está aprendendo. Então, isso é incompatível hoje na nossa realidade. Existe uma forma disso acontecer? Eu entendo que na parte do técnico. A gente sai um pouco da seara do ensino superior e a gente olha isso para o técnico. Quem faz muito bem isso é SESI, Senai. eu estudei no Senai. Exatamente. E isso funciona muito bem. Agora, basta você olhar qual é o objetivo do Senai. Então, assim, grupo de empresas e indústrias olhando para aquele cara que vai ser o meu futuro empregado. Uhum. Então, isso funciona. Agora, você trazer isso para o ensino superior, eu acho isso muito amplo. Precisamos de uma empresa que entre em parceria com uma instituição e traga um case de sucesso. E, efetivamente. Não é fazer bandeira, como a gente vê muita coisa por aí. Tem muita gente vendendo areia no deserto. Que, na verdade, o cara tá falando, olha, tem empresa tal, eu tenho um curso tal, e você vai formar. Não tá funcionando assim. É o cara estudar e fazer dinheiro para outra ponta, mas ele não tá olhando para aquilo como um ponto de desenvolvimento. Então, eu não entendo que isso vai acontecer com um grande grupo. Eu entendo que isso vai acontecer com uma faculdade média, com uma empresa mediana, que aí porque é a mesma coisa você manobrar um navio. É muito grande, você tem muita gente envolvida, tem muita coisa para isso acontecer fluido. Agora, você pega uma instituição menor, uma empresa menor, que elas entram nessa convergência de se desenvolver em conjunto, aí a gente começa a olhar para alguma coisa que vai adiante, para outras instituições começarem a tomar isso como uma possibilidade. Porque as instituições hoje de educação do ensino superior, elas estão muito presas ao passado. Uhum. Seja sala de aula, expositivo, e ponto final, o cara estudou, fez prova, vai embora. Ou seja, agora com EAD. O cara nem sabe quem é o aluno. O cara se matriculou, está fazendo o curso lá, no final do curso ele recebe um diploma em PDF e você nunca viu aquele aluno no presencial. Então, eles estão presos a isso. Enquanto não mudar um pouco esse conceito de que você pode ter tudo, mas você tem que ter presencialidade. Eu não digo que tem que ter presencialidade para a aula, mas tem que ter uma interação. Porque a faculdade, a escola, a educação, ela é a base da sociedade de todo mundo. Eu, você, estudamos. Os nossos amigos
saíram da onde? Do colégio. Sim. Então, foi ali que a gente brigou, que a gente namorou, que a gente fez amizade. Foi ali que a gente se viu numa sociedade. Se sentiu dentro de um conceito de sociedade. Se afasta as pessoas a ponto de você não ter essa interação, é fadado aos fracassos. Não vai acontecer. Então, que é o que muita faculdade ainda tem feito. O que eu... Tem uma universidade que eu conheci, né, ensino superior, que é o Cimatec. Sim. Senai Cimatec. Né? Então você vê muito disso de a prática junto com a teoria, a academia junto com a indústria, né? E ali, o Cimatec fica ali, acho que no mano é Lauro de Freitas ali, enfim, na Bahia, Salvador. Aquele, eu fui visitar, eu fiquei muito encantado com os projetos que estão acontecendo, a proximidade da indústria com a universidade, né? Enfim, empresas, né? Ali tem bastante investimento de empresas de óleo e gás, né? Inclusive Petrobras é uma empresa que apoia bastante. E muita pesquisa sendo desenvolvida, né? A dor do mercado real, né? Trazido para a universidade parceira para resolver, né? Então, e o que você não vê em muitas universidades, né? Então, eu vi uma frase de um professor que ele disse que a universidade está muito focada em gerar paper, mas paper não gera PIB. Exatamente. Né? Então, acho que... E o paper é importante, né? Inclusive, esse mesmo professor, ele comenta, né? Quantos e quantos alunos de doutorado fazem uma pesquisa, um trabalho de doutorado, mas lá no final aquele trabalho vai para o... sei lá, vai para o arquivo. Ele vai para o acervo. Vai para o acervo, né? Sendo que se ele começa a pesquisa dele baseado já numa dor real, quer dizer, ele consegue fomento, consegue recursos de instituições para o trabalho dele e depois vira uma coisa comercial. Vira produto. Vira produto. Vira serviço. Né? Então é isso. Você vê isso também, Carol? Vejo, porque o que a gente tem aqui é o cara olhando só pro lado acadêmico da coisa. Então ele tá escrevendo para outros acadêmicos lerem. Porque você pode pegar, às vezes, um gerente, um superintendente. Eu sou da época dos cargos normais, tá? Presidente de empresa. Não sou do CEO, CFO. É mais bonito, né? Os C-Level, né? Bonito. Agora todo mundo é C-Level. Todo mundo é C-Level, boa. Tem, como é que é? Não importa o lugar, todo mundo é C-Level. Tem uma amiga, é a melhor gestora de pessoas que eu conheço. Chama Patrícia Fernandes, da Dynamic Air. Você tinha que conhecer ela, que é uma pessoa muito querida. Ela é, como é que é? CHO. Chief Happiness Officer. Porque... Não, e é legal, porque assim, né? Lá no... Desculpa fugir o termo, mas me veio do C-Level, que felicidade dá lucro. Sim. Né? Você viu? Então, por isso que ela é CHO. Chief Happiness Officer. Mas... E aí, Carlão? Então, você olha uma pesquisa acadêmica, você olha um paper desenvolvido para algum problema ainda que possa ser utilizado pela indústria, dificilmente um diretor, um gerente, ele vai ter acesso àquilo. Ou ele vai saber onde aquilo está, onde ele possa procurar para falar, será que aqui existe um repositório de alguma coisa que possa fazer sentido para mim? Não tem. Não tem, porque está fechado na caixinha dos caras. Agora, a FIA tem um programa, é o mestrado profissional. Mestrado profissional. Que muda completamente o conceito. Então, você traz case de empresas, você desenvolve o cara olhando para o dia a dia. Agora, a gente está falando isso, quando a FIA está fazendo isso, ela está fazendo isso para o C-Level, ela está fazendo isso para o cara que está num ponto acima. Mas existe uma necessidade para baixo. Que é o que você falou, a tua cadeia de operações, a tua cadeia de indústria, ela não está relacionada só aos C-Levels, ela está relacionada a quem desenvolve, a quem trabalha. Então, se você não olhar para baixo, não vai resolver. Agora, eu volto, ainda existe dentro das faculdades, das universidades, porque tem essa separação.
o que é uma universidade, o que é um centro universitário, o que é uma faculdade. Existem autonomias quando a gente olha para o lado burocrático da coisa. E a gente está ligado sempre à burocracia. A educação, ela é uma seção. Ela é uma concessão de governo, ok? Do Estado. Então, você precisa seguir algumas regras. Então, olhando para isso, esses caras estão presos. O MEC, que é quem regulamenta isso tudo hoje, ou você tem um cara que está muito à frente do tempo dele, ou você tem um professor que está muito vinculado aos seus paradigmas. Então, está precisando de alguém para falar, gente, senta aqui. Isso aqui é legal da educação, isso aqui é bacana, isso aqui o romântico da educação é legal, mas olha aqui, ó, como é que a gente junta isso aqui para dar dinheiro? Como é que a gente junta isso aqui para resolver os 9 milhões de desempregados? Não estão fazendo isso. Uhum. Enquanto não fizerem isso, porque está lá. Porque é lá que determina. Quando eu olho, por exemplo, para um ponto que seria o mais próximo possível daquilo que você colocou de quando que a gente vai ter essa proximidade de empresa, eu vejo como os cursos técnicos. Que não necessariamente você precisaria estar vinculado só ao Senai. Você tem inúmeras escolas técnicas que as empresas poderiam aproximar e desenvolver um trabalho que é muito mais rápido. São 2 anos, é 1 ano e meio. Você pega o jovem fresco saindo do ensino médio, o cara está precisando trabalhar. Agora, você tem isso acontecendo de um lado, que é o Senai, e as outras escolas, elas são muito segmentadas. Funciona bem para enfermagem, técnico de enfermagem, técnico de TI. O resto você não tem. E você tem se você olhar para o mercado que precisa de profissional para o dia a dia ali, é um absurdo, mas está longe. Não estão olhando para isso, não olham para isso. Ou se olham, não sabem como chegar. Entendi. Mas alguma receita, pelo menos para ter o ponto de partida, né, para essa transformação, né, que é o que você falou, é cultural. Sim. E no mundo corporativo a gente diz muito, né? Cultura come estratégia no café da manhã. Exatamente. Então, como mudar essa cultura? Né? O que a gente pode fazer para gerar essa transformação? 2 empresários corajosos. O primeiro da empresa e o segundo não da escola técnica. Esses caras sentarem para conversar e falar, olha, é isso aqui que a gente precisa. Vamos fazer esse plano. E não vão olhar para dinheiro agora. O dinheiro vai ser uma consequência. Enquanto o cara estiver esperando o lucro rápido, que é o que está acontecendo. É o curto prazo, né? Curto prazo, acabou. Esquece, não vai acontecer. Que é o que acontece com o EAD hoje. Então, assim, você tem 500 mil faculdades, todo mundo indo por EAD, e aí você tem um EAD hoje a R$29, uma pós-graduação. Eu não estou julgando a qualidade, porque eu nem sei. Uhum. Mas você entende? O cara tá jogando tarrafa para ver se pega alguma coisa. Não tá olhando para a necessidade. Então, e o técnico é isso. O cara trouxe isso. E o técnico é melhor porque você tem o técnico sendo regulamentado pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu não estou olhando para o federal. Estou olhando para o Estado. Uhum. Então, a burocracia é menor. Você consegue trabalhar com mais proximidade ao agente público para que você consiga desenvolver aquilo dentro da norma. Porque quando você olha para o MEC, é um bichão grandão, que você segue a regra, não tem como o cara te atender. Uhum. Você segue a regra, você está fora do jogo. 100%. Entendeu? Então, quando você olha para isso, então você pega a tua cidade, São José, vai na Secretaria de Educação como empresário, busca uma escola de formação técnica que está lá na região, entende quais estão abertas, o que ela já tem de curso, e aí você vai buscar um empresário, o dono da escola, para desenvolver esse projeto. Eu acho que esse é o melhor caminho. E isso também deve acontecer com as faculdades. Mas no seu tempo. Uhum. O técnico é muito mais rápido, o cara é prático, o cara em 2 anos o cara está trabalhando, e a faculdade a gente tem 5 anos, 4 anos, tem mais teoria no meio desse processo. Que também dá para você
cortar alguns caminhos seguindo a legislação, mas você consegue fazer. Quer dizer, você falou o empresário da área, vamos chamar industrial, sei lá, com o empresário da área de educação conversar. Quer dizer, até nesse nível, e que para mim é um dos males do mundo hoje, estou em bolhas, Sim. em cluster, né? A gente fala muito que rede social é campeã de fazer isso, né? Junta lá, forma um monte, na verdade tinha que conectar todo mundo, acaba desconectando, você se conecta só com a pessoa da sua bolha que gosta do que você gosta, e o outro ali que gosta de uma outra coisa, o algoritmo nem permite que vocês se falem, né? Quando se fala é para brigar. E quando se fala é para brigar, que é por ruim, né? Então, isso acontece muito, que eu lembro que um professor de uma universidade federal, ele me procurou, que ele estava com um projeto, enfim, né, um desafiador, e que eu sou engenheiro eletricista. E ele precisava, pô, Jorge, você é um cara engenheiro, você é o cara do software, tal, não sei o quê, me ajuda com o meu projeto, vem aqui. Eu falei, pô, mas você não tem um departamento de engenharia elétrica na sua universidade? Tem, mas, cara, difícil conversar com os caras lá, porque... Aí eu falei, mano, como assim, cara? Pensa no seguinte, vocês têm o mesmo objetivo, cada um tem o seu orçamento, se vocês somam, vocês têm um orçamento dobrado para fazer um negócio fantástico e cada um fica olhando para o seu umbigo ali e cada um fazendo o seu projeto e pegando recurso externo. Falei, é isso? Falei, é isso mesmo. Porque a bolha está presente, né? Exato. Acho que o nosso grande desafio é estourar a bolha, né? Quebrar o cluster e as pessoas olharem o que você falou, o longo prazo, onde eu quero chegar, né? O meu plano. E aí é interessante porque... Aí nós viajamos junto para a China, né? E é engraçado que é um choque cultural muito grande, mas eu também percebi que a educação lá é um troço que os caras levam a sério, na base, né? Não é só lá, né? Não é só lá, né? A maioria dos países que levam a educação na risca, com uma obrigação, estão anos-luz da frente da gente. A nossa educação, antigamente, dos nossos pais, ela era uma obrigação. Sim. A nossa geração ainda pegou o resquício. Pegou o resquício. A geração adiante da nossa estão lascados, no português, claro. Porque os nossos pais nos obrigaram a estudar. Sim. Entendeu? E isso é bom. Isso é bom. Os pais de hoje... E a turma que não quer trabalhar e não quer estudar, você acha que qual vai ser o reflexo com a geração que vem? E é uma coisa, né? Meu filho, vai fazer o que te faz feliz. E aí aquela ilusão que eu tenho que ser feliz para sempre. Exato. Quando aparece a dificuldade, o ruim, é aquilo que você falou, o cara troca de faculdade igual troca de roupa. Exato. Não, e volta para casa do pai. E volta para casa do pai, porque tá fácil desistir. Exato. Né? Tá fácil desistir. E é engraçado que tem um grande amigo meu, um grande mentor, que um dia eu tava, enfim, né? Tava de saco cheio, fui conversar com ele. E aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou chutar o pau da barraca, vou recomeçar tudo de novo. Ele olhou para mim e falou, Jorge, você chutar o pau da barraca e recomeçar tudo de novo é a coisa mais fácil do mundo. Tá, o que é difícil? Difícil é você concluir o que você se propôs a fazer, cara. Exato. Essa é a dificuldade. Isso é difícil. Isso então, é difícil. Porque eu falo, eu troco de roupa, eu troco de universidade. Não consigo. Primeira dificuldade, vou trocar. Isso acontece pra tudo, né? Primeira discussão no casamento, vão separar. Primeiro, sabe, a gente perde a resiliência, não é isso? Exato. Não é resiliente por nada, com nada. E essa turma que vem é exatamente essa. Que tá solta. Então, assim, e a internet ela vem para ajudar, mas ela vem também para atrapalhar um pouco no sentido de vender um sonho. Sonho da felicidade? O sonho da felicidade. O cara vai virar como é que fala? Streamer, vai virar um influencer. Cara, depois eu vou te contar a história do... Enfim, o filho do meu amigo que tava nesse negócio. Ele, investiu... Eu nunca vi um pai tão dedicado quanto esse meu amigo, né? O cara, educação. E aí um belo dia o filho dele chega, pai, eu vou sair da escola. Fala, por quê? Eu vou ser, como é que chama? Não é funkeiro,
É um MC? nome. MC. Você MC. Rapaz do céu, cara, acho que foi um murro na cara dele. Pô, onde que eu errei? Falei, isso que você não errou, cara. Sei lá, é da geração. É da não sei. geração. Eu vou ser MC, você, né? Enfim, que... também não tá errado, tá? Não, Pô, de não jeito tá nenhum. errado. Mas eu fico pensando... Mas é a né? falsa percepção de facilidade. Exatamente, porque eu até estava falando com uma psicóloga disso. E ela me deu uma explicação que para mim eu acabei concordando com ela. Aí você voltou na geração dos nossos pais, a gente, nós somos geração X, né, cara? X, né? Não é que a gente é melhor, né? Nós somos da X, né? X. Mas ela estava falando que na nossa geração e dos nossos pais, a educação, a referência, ela era vertical. Sim. O que é isso? O seu pai era referência, o padre era referência, o prefeito era referência, então você tinha aquela educação vertical, né? Hoje é muita referência porque está horizontalizado, é muito influenciador, é muito tudo, a pessoa se perde. Se perde. E é influenciável muito fácil. Não é isso? Porque não tem a referência, não tem lá o... Como é que chama aquele do navio lá? Não tem a bússola. Não é bússola, não, aquela... o farol. O farol. Né? É o farol. Mas olha que engraçado. Eu levo uma coisa que, assim, pra mim, essa bolha é o novo futebol. Antigamente, na nossa época, quando a gente jogava nada, seu pai levava você para 10 testes para ver se você dava certo em alguma coisa, para ver se você virava um jogador de futebol. Hoje, essa turma tá assim com a internet. Então, o cara tá sem referência em casa. Porque pai e mãe tá tomado pelo trabalho e não tem tempo de olhar pro filho. Coisa que os nossos pais fizeram e ainda davam uma chinelada na gente. Então, aí, o que sobra para ele? 90% do tempo dele tá vinculado à rede social. Lá, é o mar da porcaria. Tem coisa boa? Óbvio que tem. Mas não tem filtro. Não tem filtro. E, como a gente sabe desde sempre, 99% da internet é porcaria. Tem 1% que presta. Onde que essa galera está inserida? No 99%. Não faz um esforço para sair dessa facilidade. Então, quando eu olho para essa turma, quando eu faço esse paralelo ao futebol, é exatamente isso. É uma tentativa de acertar o fácil. Cara, não tem fácil. E é engraçado, você falando, Carlão, estou lembrando do amigo meu, um educador, tá? Ele começou a comentar comigo e ele tem um projeto que é para estimular a criança nas habilidades manuais. Porque as crianças e os jovens estão perdendo habilidades manuais. Tem criança que não consegue amarrar o cadarço, não consegue, sabe? Sim. Não consegue, não tem sabe? Não tem coordenação. Não tem criatividade. Tá tudo muito fácil. Porque eu lembro que eu tava numa dinâmica com uma equipe, né? E eu tinha lá 80% são pessoas bem mais novas, né? Eu sou 50, tinha um pessoal de 20 e pouco, né? E nós precisávamos escolher um nome para a equipe. Pô, é uma oportunidade de conversar, interagir, discutir ideia. Não. Vamos perguntar pro ChatGPT qual que é o nome do time. O que o ChatGPT conhece da gente, cara, para sugerir? Sabe? Não vamos colocar motivação, não sei o que, nananana. Cara, pô, e a nossa conexão aqui, pô, a nossa discussão? Vamos, não, para que perder tempo com isso? O ChatGPT faz tudo pra gente. Tá me entendendo? É você usar a tecnologia pro mal, isso é a minha opinião. Sim. Né? Porque para cortar caminho. Para cortar caminho. É shortcut. E eu não quero passar pelo processo, eu quero o resultado. Exato. Quer dizer, eu quero ir pro céu, mas não quero morrer. Bem por aí. Mas isso também é um reflexo de como as empresas, de como o mercado pressiona essa turma. Porque tem isso também. Porque o mercado quer resultado rápido. O mercado em si ele quer resultado rápido. Agora, o mercado em si sempre quis resultado rápido. Não tinha as ferramentas que tem hoje para facilitar esse caminho. Mas é aquilo que a gente está conversando. Não é para
fazer para mim. É para usar como um suporte, para usar como um apoio, para melhorar aquilo Sim. que você desenvolve. Porque hoje em dia, vou usar a tua profissão como exemplo. Hoje em dia, o ChatGPT é um engenheiro eletricista. Sim. Eu não preciso formar. O exemplo do ChatGPT, mas tem mais 10 dessas. Tem mais algumas que são dedicadas a isso. Então, isso daí não é facilitar. Isso aí não é ajudar. Isso é cortar o caminho. O cara não pensa, o cara não raciocina. E o que eu acredito, tá? A tecnologia, a IA, ela é uma extensão do ser humano, certo? Nunca vai substituir o ser humano, né? E eu também tenho que tudo que é hard skill, o bot vai fazer. Para livrar o ser humano para fazer o que ele é melhor, que é o seu emocional. Sim. É o soft skill, que é o ser humano que o bot, o IA nunca vai conseguir fazer. Então, quando eu falo do exemplo que eu trouxe lá do nome da equipe, isso é exercitar soft skill. E você está delegando para IA que nunca vai conseguir fazer, cara, não vai ter sensibilidade, né? Então, é essa confusão e esse é o shortcut que te priva do crescimento, né? Que te priva da experiência, não é isso? Exato. Eu vou te dar um exemplo de como isso poderia ser melhor utilizado, e isso não é utilizado dentro da educação, quando a gente olha. Eu vou fazer um recorte em relação à parte do EAD, que é a febre, né? Hoje. Tá todo mundo no EAD, todo mundo quer o EAD. O EAD hoje, ele é a sala de aula expositiva na tela do seu computador. Não tem nada de diferente disso. Eu gravar o Jorge dando uma aula sobre indústria 4.0 e eu replicar isso na tela. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um vídeo, eu não estou fazendo nada de diferente. Agora, você sabe muito bem disso. Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem manuseando. Todo mundo tem um jeito, uma facilidade. A gente lá atrás não tinha essa percepção. Como a gente não tinha percepção de uma série de coisas que com o tempo, com a tecnologia, foi mostrando que existem variações. Por que hoje a gente continua batendo na mesma tecla? Por que a gente não pega o EAD? E é o que eu sempre converso quando eu estou numa instituição, quando eu estou fazendo um projeto. Inclusive, a gente está fazendo um projeto de educação olhando para a área da saúde em Campinas, que é muito bacana. Depois eu vou dividir com você. Mas qual que é a ideia disso? É você pegar o mecânico da coisa e você usar a inteligência artificial, usar as tecnologias para perguntar para o cara, como é que você gostaria de aprender? Uhum. Qual é o seu jeito fácil de aprender? É lendo. Eu tiro o vídeo e boto tela para você ler. Você gosta só de ouvir? Então eu boto só o áudio. As plataformas, hoje, a estrutura tecnológica para entregar o EAD hoje, ela é uma só para todo mundo. Tipo, one size fits all. E outra, agora, tem um negócio que todo mundo gosta de falar, que é a gamificação. É bonito, essa tá lindo, na moda. É maravilhoso. Se você conseguir completar sua aula em 3 minutos, você ganha uma estrelinha. Eu quero saber de estrelinha, pô. Eu quero entender o que tá acontecendo. Quer aprender, pô. Entendeu? Então, assim, você acha que gamificação vai incentivar o cara? Se a gamificação ela for vinculada a uma plataforma de bet, onde o cara aposta e ganha dinheiro, aquele cara vai estar ali jogando malucamente. Agora, para aprender, ele não quer gamificação. Ele quer entender aquele conteúdo. O jeito que o Jorge explica pode ser razoável para mim, mas pode não ser razoável para o meu colega. Ele pode não entender. E não é culpa do Jorge. Uhum. É o que o Jorge tem de conceitual, é o que o Jorge está botando para fora, mas eu posso entender. Hoje em dia a gente tem várias formas de trazer essa mesma informação com outras nuances, que faz a pessoa que tem alguma dificuldade falar, pô, agora eu entendi. Quantas vezes você já conversou na tua família, você está falando alguma coisa, a mesma coisa está falando, o cara está ouvindo a mesma coisa, ele não está entendendo. Vem o cara do lado e fala, ele falou isso. O cara falou agora. Pô, entendi.
A gente tem tanta tecnologia aí, e por que a gente não traz isso para dentro da educação à distância? Isso é a maior forma de reter aluno no Brasil hoje, na educação à distância, é isso. Mas não é explorado. Quer dizer, o negócio é um formatinho padrão, todo mundo segue. Exato. Porque é mais fácil. Pra que Grava a aulinha, assiste. E acabou. Tá, entra numa sessão de Q&A lá com o professor. Tá resolvido. E olhe lá, né, a sessão. Às vezes você vai tratar com um tutor que não é o teu professor, que ele não te conhece, ele não entende as suas dificuldades. Você percebe que... não tem contato contigo no dia a dia, né? Tá te vendo agora. Tá te vendo agora. Então, quando a gente olha para isso, você tem inúmeras maneiras de você conectar o professor ao aluno, mesmo que não seja presencial, mas dele entender aquele aluno e falar, olha, esse cara tem esse tipo de... Esse é o perfil desse cara. Então, assim, o conteúdo dele é esse, tá dessa maneira, quando esse cara chegar em mim, é igual médico. Vai 10 vezes no médico, ele tenta a ficha, ele vai saber qual é a tua história, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, o cara vai saber como te tratar. E a gente não trata isso desse jeito. O cara entra e sai 200 vezes de um curso. E não aprende nada no final do dia. Não aprendeu nada. Mas ganhou o diploma. Quando ele termina, quando ele dá next, porque agora também tem um monte de curso de AD aí que é tipo instalação de Windows. Next, o cara formou. Aí a gente vai entrar na seara da avaliação. O que é a melhor avaliação? É prova, é dissertativa, é alternativa. Isso já não cabe mais. Porque se o cara não quiser fazer uma faculdade, ele tem uma capacitação completa no YouTube. Sim. Quem aproveita muito disso é o pessoal de tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é o cara que está mexendo com software, o cara que está em desenvolvimento. Essa turma é uma turma que entendeu a mecânica do jogo. Entendeu? Também tem afinidade, né? Plataforma digital, tecnologia. E aí o cara entra, o cara consegue se dar melhor. Agora, quanto representa isso da população? O que a gente tem de pessoas mais velhas entrando na faculdade agora? Quando eu digo mais velhas, não é a nossa. 60, 70 anos. Cabeça é diferente. O time é diferente. Grava. Você tem mãe, sabe? Você vai falando com a tua mãe demora para entender. É outra mecânica, velocidade. E essa turma tá procurando educação, tá procurando capacitação. Seja por necessidade, seja por renovação. E não se olha. Você entende que a gente tem um monte de vácuo na educação? Que é o que mais dói é isso, é você olhar um mar de possibilidades e tá todo mundo se batendo em cima de uma fatia só e se batendo com a mesma coisa faz 10 anos. Faz 10 anos. E Carlão, e essas plataformas híbridas? Como que você vê isso? Tem a presencial... E aí você tem... você não pode ir na aula, você vai online hoje. Né? Você acha que o presencial tem que acontecer? Você acha que porque é igual um trabalho hoje. Lá, por exemplo, ficamos na pandemia, todo mundo é remoto. Aí acabou a pandemia, beleza, o pessoal continuou remoto. Mas aí cai num outro problema. O ser humano, necessidade básica, preciso me conectar com outro ser humano, mas não virtual. Sim. Precisamos sentar, igual tá aqui, ó, né? Conectar, olhar zoinho no zoinho, como diz um coach famoso aí, né? Zoinho no zoinho. E precisa, é necessidade básica do ser humano. Porque o próprio ser humano, às vezes, não enxerga isso. E aí o digital ficou tão comum que o sentimento de um contato no virtual ser o mesmo do real, mas não é. Não é. É fake, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, né? Eu falo no trabalho, você começar a trazer as pessoas de novo, mesmo de forma híbrida, porque o remoto tem as suas vantagens, né? Mas, ao mesmo tempo, para gerar mais conexão, você traz a pessoa também para o presencial. Será que na educação também o EAD tinha que ter momentos presenciais, né?
para sair do... Porque para mim é difícil. A pessoa para aprender no EAD tem que querer muito. Como é que ele... E aí ele não se conecta com o professor. Aí ele vai lá, fecha a câmera, vai lá fazer outra coisa. É o Copilot do Teams aí, e depois faz o resumo para mim, né? É isso. Né? Assina lá o prêmio do Copilot, faz o resumo depois, como é que foi a reunião, chama a aula de reunião, né? Vê aí o que foi, daquilo eu tenho que... Tá, pronto, esse aqui eu tenho que saber. Não interage com o outro, não vê a outra pessoa, né? O híbrido, você acha que é uma coisa que funciona? Funciona, mas eu vou te dizer o seguinte, um dos projetos que a gente tem em Campinas é trazer totalmente para presencialidade. Não interessa que seja saúde, é presencialidade. O que a gente vai colocar no EAD? O comum. O comum. Quando a gente vai olhar para um curso X, o comum seria matemática e português. Uhum. Agora, a especialização, a parte delicada do processo educacional é presencial. Ela tem que acontecer. Uhum. O híbrido, ele vai funcionar muito mais olhando regionalmente. Isso também tem um ponto muito importante aqui. O Brasil é continental. Eu vou recortar São Paulo. A gente está aqui, são 7, 8 horas da noite. A gente está no meio de São Paulo. Para chegar aqui, foram 1h30. Agora, você imagina o cara que saiu do trabalho e ele tem que ir para estudar, para ir para tal lugar. Ele prefere não ir. Ele prefere fazer o EAD. Ele prefere fazer a distância. Entendeu? Uhum. Porque ele está numa situação, o contexto dele leva ele a optar por aquilo. Agora, você vai entregar o cara, fala, ó, você vai estudar aqui, ainda vai te colocar no sábado para você ter uma aula. Pô, eu trabalhei a semana inteira, eu vou sacrificar o meu sábado estudando? Não vou. Vai para São José. O cara passou a semana inteira trabalhando com a mesma dificuldade, com todos os... É mais rápido para ele chegar na faculdade ou no híbrido. Ele vai. Ele vai porque é a oportunidade dele, que ele tem de interagir, é a oportunidade dele, que ele tem de ele socializar com a turma, dele conhecer o professor. Então, é igual o pessoal está falando do carro elétrico, né? O carro 100% elétrico não vai vingar. Eu tenho minhas ressalvas. O que vai funcionar é o híbrido. Híbrido. Porque no meio da estrada, o cara pode ligar a gasolininha e andar mais 300 quilômetros. Tá, ninguém falou que tem que planejar para poder ter um carro híbrido, né? Mas é a mesma coisa da educação. O meio do caminho tem que ser bom para os dois. Para a instituição, para o aluno. Quando você parte totalmente para o EAD, você joga o teu custo aqui embaixo. Que é o que ninguém fala de educação, você joga o teu custo aqui embaixo. Quando você tem o presencial, o teu custo é 3, 4, 5 vezes maior do que o custo do EAD. Então, você tem o lado do aluno, que precisa ter essa interação. E efetivamente isso é necessário. E você tem a instituição que não quer saber disso. Porque é a luz, é a água, é o porteiro do prédio, é aluno consumindo dentro do ambiente. Então, você tem faculdades hoje que são estabelecidas num andar que nem esse. Tem 20 cursos. Lembra de uma faculdade X que tinha 20 cursos na tua época? Era um prédio, 6, 7 andares. Enorme. 50 salas para cada turma. E o cara tá num lugar desse. Fala para ele, vai para o presencial. Mas jamais. Então, assim, você percebe que a gente tem a necessidade, mas também tem o lado de cá, que é o lado do empresário que não quer olhar para isso, porque isso aumenta custo, mas ele não sabe também como trazer isso como uma forma de... Porque aí, quando a gente vai entrar no aumentar o custo, esse cara tá falando isso porque ele tá vendendo um curso a R$69. Aí mesmo, que você tem que ter 300 alunos. É no volume, não é na qualidade. Não é na qualidade. Agora, se você pega isso, traz isso para o presencial, você automaticamente aumenta o seu ticket médio. Porque a pessoa vai querer pagar um pouco mais, ela vai entender que porque ela está tendo uma experiência diferente.
Então, mas aí o que acontece com a turma da educação? Paradigma. Ele não está preocupado com o comercial, ele não está preocupado com a estratégia. Está olhando para a educação, preciso fazer assim, preciso fazer assado. É rápido. Uhum. Então, você percebe que antes do ser necessário o híbrido ou não, você tem uma série de variáveis, de fatores por trás disso que influenciam. É óbvio que o presencial é necessário para a educação. Seja ele num curso de direito, que você vai ler o curso inteiro, ou seja um curso de medicina, que você vai ter que fazer interação com o corpo. Como é que é fazer medicina online? Não existe. Apesar, olha, veja bem. Eu vou te cortar porque isso é um ponto interessante. Hoje a gente tem médico nos Estados Unidos operando no Brasil. É online. Sim. Então, a gente percebe que começa a ficar incoerente. Dá para se ter medicina online. Práticas de medicina não podem acontecer online. Mas a teoria da medicina pode acontecer online. Porque a teoria nada mais é do que um professor falando na sua frente. Ela não vai vir com um pedaço de braço e falando, olha, aqui é um músculo. Mesmo que se ela fizesse isso, você tem hoje um aplicativo que você dá um play, ele te dá todos os músculos do braço. Você entende? Agora, óbvio que o cara precisa fazer uma punção. Não dá para fazer online. Não dá, tem presencial. Presencial. Mas você concorda que não dá para ser 100% presencial, mas também não dá para ser 100%... Então, mas é aquilo que você falou. Não é o básico, mas tem aquilo que você pode fazer online, mas aquilo isso aqui é presencial, você não tem opção. Comum, é o núcleo comum, e o núcleo do especialista. Especialista. Então, assim, você consegue ter todo mundo dessa forma. E é onde a gente percebe que a galera patina, em todo sentido. As brigas maiores são isso. A gente teve agora de 6 anos para cá, depois que já arrebentaram com tudo, agora estão falando, não, mas o EAD é um perigo. Mas, gente, se soltaram o EAD, ninguém deu regra. Faça na sua autonomia. E agora é um perigo? E aí o perigo é para tudo. O perigo é para tudo. Não se pode mais abrir, porque a gente agora, a última portaria do MEC foi para todo o processo de novos cursos EAD, novas turmas, novas vagas. Como assim? Não faz sentido. Não pode parar tudo. Então vamos começar a olhar, deixa as coisas acontecerem, vamos melhorar o processo. Melhora o processo. Cria uma regra. Então, você tem faculdade hoje que oferece curso de fisioterapia à distância e você tem o CREFITO que não aceita o diploma. Juridicamente, ele tem que aceitar. Ponto. Olha onde que você coloca o aluno. Você coloca ele numa insegurança jurídica. O MEC regulamentou lá atrás, tem que aceitar, tem jurídico. Não tem conversa. Não, mas é porque você fez online. Mas e aí? Pega a lei. Pega a lei. Só que aí o cara estuda, paga, termina o curso, e aí depois ele tem que brigar, ele tem que judicializar. Faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, o que se faz com a educação... Quando a gente vai voltar lá atrás, naquela conversa tua de que é educação, a gente tá num panelão de bagunça aqui dentro. Que era muito mais fácil simplificar. Você gosta de fazer as coisas. Vamos pro simples. Vamos pro simples, cara. Como é que é? Eu vi isso do Steve Jobs, mas disseram que isso acho que é de Da Vinci ou Michelangelo. Que a simplicidade é a sofisticação máxima. Pronto. Né? E eu gosto de coisa simples, cara. Aperta o botão vai. Eu não quero saber o que faz. É isso aqui? Eu não me conta o detalhe. Exato. Então a gente tá... agora, você tem que recortar instituições de qualidade. Porque, se eu não me engano, são 2.300, 2.800 instituições no Brasil hoje. 200 delas são instituições de qualidade acadêmica.
São professores muito bem estruturados, professores... que isso também, eu estou fazendo uma colocação aqui, mas não significa que o professor que dá aula numa faculdade menor, ele é pior do que o outro. Não. A diferença é que aqui você tem, como você tem na empresa, no mercado, você tem uma empresa que se concentra profissionais que são melhores, ou tem um currículo melhor. A faculdade também está do mesmo jeito. Só que você tem as outras 2.500 faculdades que elas estão trabalhando no modo vai. Agora, a tendência, se continuar, é a gente restringir novamente a educação. Olha para você ver que loucura. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu fui fazer faculdade. 20, né? 30. 30, quase. Então, tô fazendo a conta aqui, 30. Vai. Você prestava o vestibular, não interessa que seria Uniban, Unip, você prestava o vestibular, você tinha uma prova, você fazia uma prova, e se você quiser sair dessa faculdade, você só ia conseguir estudar de novo no outro ano. E olhe lá. E fazer análise de currículo, um monte de coisa que não era tão fácil, né? Parou no meio do ano, você perdeu. Você perdeu. É. Você perdeu. Então, hoje, a gente vai voltar para aquela conversa. O cara começa a administração de manhã, à tarde ele está no direito. À noite, ele está na enfermagem. Ele escolhe. É ruim? Não é ruim. Só que, mal organizado, daqui a pouco a gente vai voltar para o que era antes. Vai ter meia dúzia de instituições particulares que vão dominar novamente o mercado. Aí o teu ticket médio vai sair de 90 mil. Vai para custar medicina, que é 120 mil por ano, que é o que acontece hoje com a educação na medicina no Brasil. Você tem 90% das vagas vinculadas a um grupo específico, que o ticket médio é 12, 15 mil reais. Aí o cara vai estudar no Paraguai, ele gasta 2. Então daqui a pouco a gente vai voltar para isso. A gente vai empurrar o cara para administração para pagar um pau e meio para fazer administração. Um pau e meio é uma administração numa Mackenzie. 2,5 numa Mackenzie. Então, quando você dá acesso, você disponibiliza, fala, ó, tá aqui, ó, educação é para todo mundo, efetivamente. Só que você precisa, não é controlar, é definir. Definir parâmetros ali, né? Lógico. Porque senão vira bagunça. Que é o que a gente tem hoje. E definir parâmetro e controle de qualidade. Exato. Não é isso? Lá no fim, qual que é o resultado? Não, e o resultado. E outra, se você pegar os resultados de educação dos últimos anos, é um resultado de educação falso, no meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque eu dou a opção do aluno ou da instituição escolher se ela vai fazer ou não. A instituição pode selecionar os melhores alunos e falar, você vai fazer o ENAD. O que acontece com a nota daquela faculdade? Os melhores alunos. Tem 10 alunos que fazem o ENAD. Aí, a outra instituição não faz o ENAD, a nota dela lá para baixo. Lá embaixo. É geral, meu amigo. E o programa não tem que ser avaliação pelo aluno. Tem que ser avaliação do que está sendo entregue ao aluno. Porque eu não posso falar, olha, a qualidade... É a mesma coisa que eu falar, a qualidade da sua televisão, da minha televisão que eu produzo, é você que vai falar. Não, eu faço uma televisão de qualidade. Eu chego na tua casa, você trata ela pessimamente. Ela vai ser ruim. Então eu vou me basear pelo meu produto ou por você usando ele mal? Então a educação ela tem que ser avaliada de outra forma. Ela tem que ser avaliada pelo que eu estou entregando. Pega um programa da FIA e compara o programa da FIA com uma outra instituição, não digo no mesmo patamar, mas que entregue a mesma pós, o mesmo conteúdo de pós. Você vai entender que o programa da FIA ele é mais elaborado, ele é mais estruturado, ele é mais dedicado. Enquanto essa aqui está mais en passant. Como é que a gente avalia isso? Eu vou avaliar o aluno? Porque eu posso ter um aluno aqui que vai buscar a profundidade que a FIA está entregando desse lado. Então esse cara vai ser bom. E eu vou ter aluno aqui na FIA que pode não fazer não fazer porcaria nenhuma. Ele vai derrubar a FIA toda. E eu tô pensando agora, porque é lógico,
hoje a avaliação da instituição de ensino é feita avaliando o aluno. Na verdade, o aluno é uma componente da avaliação. Eu tenho que avaliar o todo, não é isso? Todo o processo, né? Enfim, a metodologia aplicada, o currículo, né? E aí vem lá a nota. O conceito institucional. É um componente. E pelo que você está falando, na verdade, é avaliado só pelo prova do aluno. Óbvio que você tem um conjunto de informações, mas o que vai à frente, o que vai para o nosso ouvido, para a nossa informação, é o aluno. O que crava a instituição, no final das contas, é o aluno. Entendeu? Uhum. Então, assim, é muita responsabilidade para uma ponta só. Porque quando você abre uma instituição, quando você cadastra um curso, você cria um curso, você passa por um processo avaliativo. O MEC, ele avalia tudo aquilo. Só que ele avalia hoje. E ele não está avaliando você entregando esse conteúdo. Ele está avaliando o que você está falando que você vai fazer. Eu vou fazer isso. Então, beleza. Então, o que você falou que vai fazer está aqui. Então, o que você disse que vai entregar está no papel, está pronto. No final de 5 anos, o MEC volta. E se eu não entreguei nada do que eu coloquei aqui? Ele não está me avaliando. E eu não quero que ele me avalie. Eu não estou dizendo que eu tenho que ter um fiscal disso. Uhum. Mas eu estou dizendo para você que devem existir, precisam ser criadas parâmetros e processos que você consiga avaliar isso como um todo. Isso como um todo. E isso não é feito, porque é muito caro. Mas eu estou trazendo aqui para processo, né? Empresa. Criar KPI para medir indicadores, não é isso? São os indicadores que eu vou medindo, tal, não sei o quê. Como que eu vou criar? Não sei. Né? Tem um professor meu que diz o seguinte, que eu falo, professor, como que eu vou medir isso aí? Olha, jeito tem, porque tudo tem uma régua. Você só precisa encontrar a régua certa para medir esse trem aí. Exato. Né? Mas tem, então, tem que ter esse controle de qualidade, né? Tem que ter a medição dos indicadores, não é isso? De processo, já que a gente está falando de melhoria de processo na educação, porque eu penso, o MEC lá aprovou lá, enfim, a instituição EAD, os cursos e tal, e tem que ter aferições em espaços ou intervalos de tempo menores. Porque eu vou, depois de 5 anos eu volto lá, já passou 5 anos, vou corrigir a rota depois de 5? Você só avalia o curso quando ele termina, né? A primeira turma. A primeira turma é que te dá a continuidade. Mas é como qualquer processo. E os entregáveis do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto? Não tem. Né? É isso que eu tô falando. Isso não tem. Isso não tem. Existem uma série de indicadores, existem uma série de normas. Só que o MEC hoje ele é um grande cartório. Ele é um grande cartório. Você vai lá, bota documento, tira a chancela e segue teu jogo. Ou tira tudo e se autorregula. Já que eu não tenho condição, certo? Eu vou ser só o cartório. E aqui a turma aqui, ó, monta aí compõe aí uma turma, vão representar essas 2.000, se definem as regras e eles vão se regular. É uma opção. Entendeu? O MEC dá o norte e essa turma se regula. Olhando para como o mercado está indo, é assim, né? Porque senão tá na mão do Estado, ou tá na mão disso, na mão daquilo, então não quero entrar nessa seara, mas ou você traz para si e toma conta, ou você entrega para alguém que vai cuidar. Mas, Carlão, e uma coisa que eu tô pensando aqui, né? A gente fala muito Estado. Mas assim, eu posso estar enganado, mas ainda, falando de universidade, o ensino de qualidade vem do Estado. Sim. São universidades federais, estaduais, eu estou falando de USP, Unesp, UFMG, UFRJ, enfim, aí vai, né? E as universidades públicas,
Eu imagino que tem EAD, mas é presencial, o cara tem que ir lá. Eu acho que você consegue levantar e contar no dedo meia dúzia de cursos que tem EAD. Algumas universidades públicas, elas viraram EAD na pandemia pela necessidade. Porque é necessidade, não tem jeito. Mas depois voltou presencial. Quer dizer, o que está indo por esse rumo desenfreado EAD é o privado. Sempre foi. Sempre foi. No tanto que e aí a gente volta para aquela outra, a gente vai para uma outra parte, a gente vai para uma outra parte, que é a seguinte: o ensino de qualidade está no público. Mas quem que está estudando no ensino público? Eu não estou falando, tô falando de quem está estudando. A gente sabe que o ensino de qualidade é o público porque você tem os melhores professores. É ali que você tem as melhores, os melhores desenvolvimentos de paper, de estudos, os cientistas, eles estão todos ali. Porque existe o incentivo. Então o cara vai lá, o cara é pago para fazer o mestrado, mas é o cara que vai trazer uma resposta que o comum não ia dar. Ok? Então tá ali. Então aquele ensino ele é realmente de qualidade. Certo? Quem está usufruindo disso? Então a gente já entra num outro ponto. Sim. Quem teve uma melhor condição de estudar na base. Na base. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, a base, o ensino público, o ensino privado, eles eram parelhos. Você tinha algumas escolas públicas que eram muito boas, que o pessoal brigava para estar lá dentro. E você tinha escolas particulares, que sempre foram escolas particulares. Hoje em dia, o ensino público das escolas, que é para entregar o cara até o terceiro colegial, é sofrível. Quem vai entrar no ensino público de qualidade é o cara que teve uma base melhor. Entendi. E você falando, eu voltei no passado, né? Porque no passado, universidade privada era meia dúzia que era boa pra caramba, né? Mesmo que você não passasse na pública, você foi mal na FUVEST, mas tem uma privada aqui que você... parar no FGV, parar no Mackenzie no Mackenzie, no Mafei. Exato. Né? Continua sendo top ainda. Continua. Não caiu. Não cai. Né? Uma PUC, né? Continua sendo top. Não cai. Não cai, porque a estrutura deles é a mesma desde sempre. Então, eles não se seduzem por essa bagunça que acontece. Eles mantêm um padrão, eles já olham para a educação de uma outra maneira desde sempre. Por isso que eles estão até hoje, por isso que eles sempre foram pioneiros lá na frente. Agora, quando que a gente vai achar uma universidade privada hoje que vai se equiparar com uma universidade pública razoável? Difícil. Porque o cara não está visando a educação. Mas, mais uma vez, você pega alguns... Então, a PUC é uma instituição que tem uma fundação. Ok? Ela tem os seus subsídios, ela tem a sua parte de trás que a gente não entende. Que o público comum não vê. Então, eu consigo contratar bem, porque eu não estou visando o lucro. Eu estou visando uma operação que eu tenho... o resultado é a qualidade no ensino. Quando eu pego uma instituição hoje, uma universidade hoje, a parte principal dela é o lucro. Professor é prejuízo. Quando entra o EAD, sabe quem mais sofreu? O professor, não foi o aluno. O professor é o cara que é mais macetado sempre. Quando a gente olha... Não estou defendendo ninguém, nem A nem B, mas é só você olhar para a realidade. O professor dava 10 aulas por semana. Tinha o salário. Vem o EAD, o cara dá uma aula por semana. E a escola paga para ele R$1.500 pelo... E aí esse cara dava 10 aulas para 100 alunos. O EAD, o cara faz a mesma coisa para 300, 400, 500 alunos. E eu pensei assim, ainda o cara, a universidade grava... transforma no produto em escala. O ano que vem é o mesmo professor, mas ele não vai receber, porque a aula dele é gravada, tá lá, ele cede a imagem. Cede imagem e pronto, né? E acabou a conversa. Então, você percebe que... Quando é que vai chegar? Então, a gente vai continuar tendo a escola
a escola pública, quando a faculdade pública, a universidade pública, sempre na frente de todo mundo. E aí uma coisa, né? Porque eu trabalho muito com instituição de ensino, tem produtos para área educacional e é um produto de alto valor agregado. E coincidência ou não, as universidades que têm esse produto são exatamente essas universidades que fomentam a pesquisa, tem programas de mestrado, programas de doutorado. Coincidentemente, PUC, Unesp, Mauá, são as universidades públicas, enfim, gerais, né? Então, e as universidades que a gente está falando aqui, as privadas, não, esse produto é muito caro, não tem fit para o que a gente tem aqui, porque acaba virando um custo, não em investimento para melhoria da educação, para a pesquisa, para o desenvolvimento, sai da linha do investimento, vai para o custo, porque é batelada, eu preciso fazer volume, eu preciso reduzir custo. Qualquer centavo que eu reduzir por aluno, vezes 1 milhão, é 1 milhão a menos que eu gasto, né? É comoditizar a educação. Então, assim, você começa a olhar. Então, o movimento que acontece na educação, quando você tem a abertura do EAD em 17, ele é muito engraçado, porque assim, abre o EAD, primeiro que você vem com investimento de fora, absurdo. Porque, cara, compra tudo. Uhum. E saíram comprando tudo. O que era privado, que estava estabelecido, foi comprado. São pouquíssimos que se mantiveram. Tá? Então os caras rapelaram. Então o cara sai comprando a faculdade que é aqui do eixo norte, do eixo sul, sudeste, compra a faculdade do nordeste, compra a faculdade do norte, compra a faculdade em todo lugar. Aí, você já não está mais olhando para a faculdade como um centro de desenvolvimento. Você está olhando para a faculdade como um gerador de receita, como qualquer outra empresa. Você faz aquisição. Saem os reitores, saem os professores e entram os profissionais de mercado. Sem nenhum mínimo tato, sem nenhuma mínima experiência com a educação. Muito bons profissionais, mas entram e aí começa. O cara não está olhando para o aluno. O cara está olhando para a linha. Corta. Ótimo. Chega num ponto que o não conhecer onde você está pisando é uma bela de uma armadilha. Todo mundo comprou, no último ano vendeu. Um monte. Começaram a botar de novo faculdade no mercado. Vendendo. Por quê? Porque o aluno de São Paulo é diferente do aluno da Bahia. O aluno de São Paulo é diferente do aluno de São José. O aluno da zona norte de São Paulo é diferente do aluno da zona sul de São Paulo. Quem que tem essa percepção? É o professor. Por isso eu digo que você não pode matar o paradigma da educação. Mas tem que trazer uma convergência de mercado. Porque é aquilo que a gente estava falando. O EAD, ele vai funcionar muito bem para quem mora aqui, no centro econômico, mas não vai funcionar muito bem para quem está em São José. Você percebe? Se eu pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio, essa aqui vai dar prejuízo, essa aqui vai arrastar, daqui a pouco tem uma carregando a outra, essa aqui eu devolvo. Porque eu tenho que customizar, não é isso? De acordo com... Exato. Com perfil, enfim. Eu não tinha parado para pensar nisso. Quer dizer, o aluno da ZL é diferente da ZN. Sim. Zona Norte e Zona Leste. Pelas suas dificuldades, pela estrutura do bairro, é totalmente diferente. Você pega a Zona Leste, você tem uma linha que corta a Zona Leste, sendo que o Belém, o Tatuapé, Belém, está mais próximo do centro. Arthur Alvim, Itaquera, está... Pela Dutra, está a 30 km do centro. Pela Ayrton Senna, está a 30 km do centro. Só que o cara esquece que quem está em Itaquera, dentro de Itaquera tem um centro econômico. Tem um mercado, o banco está ali. Então, os empresários estão ali. Você tem McDonald's, você tem tudo. O cara pega tudo que tem aqui no centro e bota lá. Para quê? Para o cara se locomover menos.
Agora, o cara da Zona Norte, que está aqui na Vila Guilherme, que é um exemplo que eu dou, que é o meu, eu estou a 6 km do centro. Eu estou a 10 km daqui. Você percebe? Olha que loucura. Eu consigo me deslocar, eu consigo ter acesso a muito mais coisas. Eu sou tomado pelo tempo, porque está muito mais concentrado do que o cara de lá. Eu não posso tratar o Carlo daqui com o Carlo da Zona Leste igual. Quando a gente vai falar de educação. E os dois moram em São Paulo. E os dois moram em São Paulo. Agora, traz isso pro Brasil. É a mesma coisa. Como é que eu vou tratar o cara que é do Rio Grande do Sul de um jeito com o cara que é da Bahia do outro? Eu tenho que fazer isso. São perfis diferentes. E quando esses caras compram tudo e fazem esse bololô e botam todo mundo no mesmo balaio, é furada, é prejuízo. Aí você começa a vender. Aí você tinha uma bela de uma faculdade, numa cidade X, que era uma bela de uma faculdade, tinha lá 2, 3 mil alunos, ela concentrava todos os alunos daquela micro-região. E aí aquela faculdade foi comprada. Deteriorou ela em 5 anos, porque ela entrou num balaião do igual aqui de baixo. E aí devolve ela pro mercado. Morreu. Tá morta. Tá morta. Tem um exemplo disso, uma faculdade que chama, se eu não me engano, Origines Lessa, uma faculdade do interior de São Paulo aqui. Cara, o campus daquela faculdade era a coisa mais linda do mundo. Ele morreu porque ele não quis vender. Mas ele também não tratou a particularidade da região dele como ele deveria tratar. Ficou parado no tempo. Não quis entrar no EAD. Porque tem produtos que você tem que fazer. Sim. Tem que ter para ofertar. Para ofertar. Óbvio que você tem que trabalhar ele conforme a tua necessidade, conforme a particularidade da região. Mas ele não quis entrar nisso, quis entrar naquilo. E a estrutura enorme, fadada, morreu. Agora, se você olhar, tem inúmeras pessoas na região que, pô, como é que acabou essa faculdade? E era um ativo que não deveria acabar. Porque é o único instituto na região que conhecia como trabalhar o cara, que era o cara que estava mais rural, o cara que estava num bairro mais afastado, o cara que estava numa cidade que tem 12, 13 mil habitantes. Ele tinha um ônibus que passava, pegava todo mundo. Então você percebe? Agora, você acha que um grupo desse vai botar um ônibus para rodar? Não vai. Não vai, porque é custo. Então agora venderam. Aí agora estão olhando para quê? O último ano foi olhar para medicina e olhar para o K12, que é escola básica. Não estou nem falando do ensino médio, estou falando do básico. É pegar o cara do 1 até o 9, o 9º ano. Perigo. Você imagina. Se fizeram essa bagunça com o superior, com os caras que entendem, imagina com as crianças. Nossa, Jesus amado. Rapaz, tô com medo. Mas, Carlão, nosso tempo está chegando ao fim, né? Acho que se pudesse a gente ia longe, né? Como previsto, né? Acho que a conversa ia embora, que assunto não falta, né? Queria agradecer aí a sua presença, né? Contribuiu muito, aprendi muito com você hoje sobre educação, né? E deixa um recado pro pessoal aí, Carlão, né? O que você tem a dizer aí para educação? A esperança, Carlão? Não, tem esperança. Eu entendo que a gente precisa, de alguma maneira, se unir. E unir, quando eu digo unir mercado, unir o acadêmico, para trazer solução para quem efetivamente precisa. Que é para aquele aluno que está saindo do colégio, que está na dúvida do que fazer, do que formar. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente tem um reflexo muito grande para as empresas, porque o cara vai começar a entender com mais facilidade onde ele está. Antigamente a gente não tinha esse excesso de informação. Então a gente decidia se a gente ia ser advogado, se a gente ia ser médico, se a gente queria ser isso, era restrito. Hoje você pode ser um monte de coisa. No momento que você pode ser um monte de coisa, tem um monte de vaga. Então se a gente trouxer todo mundo junto para conversar, tudo conversado dá resultado. Combinado não sai caro, né? E com essa frase sensacional, encerramos esse episódio fantástico do One on One aqui, agradecendo mais uma vez meu grande amigo aí de MBA, Executivo Internacional, Carlos de Maria, o vulgo Carlão. E você, se conecte aí com a FIA Pro Futuro, siga a FIA nas redes sociais e siga também
o podcast One on One com Jorge Rosa e até o próximo episódio. Tchau!